Muito bom dia a todos. Estamos aqui nós novamente realizando mais essa gravação do dia 26/7, já terminando aí o mês de julho e ainda pandemia. Estamos observando e ontem conversava com alguns pastores aqui de Barretos e parece que não tem nenhuma mudança. Esperava sexta-feira que talvez houvesse alguma novidade, mas a única notícia que saiu é que Barretos continua na etapa laranja. E quando se busca, quando que vai liberar para Barretos, eu vou mostrar aí para os irmãos, até para os irmãos verem aquilo que eu estou acompanhando, né? Estão aí, abertura dos setores da economia de acordo com as fases. Nós estamos na fase 2 aqui, laranja, né? Esperava que entrasse na fase 3. E aqui são os setores, né? A gente pode olhar aqui que não tem cultos religiosos. O máximo aqui seria aqui, ó, promover eventos que geram a aglomeração, incluindo esportivos. Eu quero imaginar que igreja está aqui. Eventos, né? Que geram aglomerações. Na fase vermelha, não. Na laranja também não. Na amarela, não. Na verde também não. O único lugar que eu encontro é na fase 5, na última fase. E educação e transporte aqui a ser definido, né? Qualquer momento, eles podem soltar alguma coisa. Mas eu imagino que nós nos encaixamos aqui, né? Mesmo se eu pegar teatros e cinemas e avançar, eles vão estar lá na fase 5. Então, segundo esse gráfico aqui, parece que ainda vai demorar um pouco. Segundo a nossa legislação, né? Está aqui é o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo que soltou isso. A nós compete orar pela nossa liderança. Uma pena que não está aí específico, né? Templos, cultos religiosos, essa indiferença nos entristece. Mas, ao Deus que nós servimos, se isso já for algum tipo de perseguição, o esquecimento da igreja em si, ou a indiferença para com a igreja, se for algum tipo de perseguição, Deus é sabedor de todas as coisas. E vamos orar. O que a Bíblia ensina é orarmos pela nossa liderança. E nós vamos continuar orando por eles, né? Sempre e sempre. Esse domingo eu vou dar início a mais um estudo na nossa EBD. Semana passada terminamos a carta de Tiago. E durante a semana buscando aquilo que eu traria para os irmãos e Deus me dá a liberdade de estar falando aqui sobre Pedro, que é a continuidade da carta de Tiago, não continuidade, mas quando você termina Tiago, o próximo é 1ª e 2ª Pedro. E ao dar continuidade na leitura, eu vi as riquezas, né? A Bíblia ela é tremenda, como que ela é rica. E a dar continuidade eu vi as riquezas que nós podemos aprender aqui. E a partir de então eu comecei a me dedicar a essa carta, a estudar. E aquilo que eu vou aprendendo, eu vou distribuindo, vou compartilhando com os meus irmãos e da Ebenezer e aqueles que porventura assistem esses vídeos também. Eu espero que a minha oração é que Deus fale aos nossos corações, no meu e no seu. Longe de mim fazer qualquer coisa fora da dependência de Deus. Por isso, eu vou estar orando agora, suplicando a Deus que esse estudo possa falar aos nossos corações e tudo isso para a honra e glória dele. Vamos orar? Pai, obrigado. Deus, eu sei das minhas deficiências, quanto mais o Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Deus é o Senhor quem se revela a nós e
ó Pai, que eu não possa estar aqui falando de mim mesmo, que eu não possa estar aqui falando conceitos, preceitos, imaginações do homem, mas que eu possa estar proclamando a sua palavra. Ó Deus bendito, me ajude, apenas servo sou. Eu peço a Ti essa manhã que nós possamos dedicar esse domingo tão somente a Ti, ó Deus. Aqueles que ouvem, o Senhor possa gerar temor e tremor. E nesse momento, ó Deus, em que nós não podemos congregar, que nós possamos lembrar, ó Deus, que nós congregamos contigo, primeiramente, e depois com o próximo. Que isso não seja desculpa da nossa falta de comunhão contigo. Ó Deus, me ajude, apenas servo sou, eu te peço em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Pedro, nós vamos ler 2 versículos e hoje vai ser mais uma abertura, né, dessa carta, já trazendo algumas aplicações, mas a partir do domingo que vem, mais a carta de Pedro propriamente dita. E essa semana, esse domingo, eu quero abrir essa manhã falando do apóstolo Pedro, junto com os meus irmãos, e não somente da carta, quando eu digo falar do apóstolo Pedro, não somente da carta de Pedro, mas um pouquinho sobre esse Pedro que escreveu isso que nós temos em mãos, isso que nós vamos delinear agora, isso que nós vamos dedicar o nosso tempo estudando, buscando. O verso 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicada. Primeiramente, algo que nos chama a atenção quando a gente para estudar, Pedro ou Paulo, qualquer um antigamente que fosse escrever uma carta, qual que é o estilo dessa carta? E isso faz toda a diferença, o estilo literário, né? Não é uma narrativa, não é como Atos dos Apóstolos, que é uma narrativa dos fatos, como diz o próprio Lucas que escreveu. Ele não está narrando uma história. Isso aqui que nós temos em mãos é um discurso, são diretrizes, tratativas ao povo de Deus, dissertativo. Então é diferente o conteúdo da carta. Se você encontrasse só uma parte de um trecho, um papel da Bíblia futuramente, né, e tentasse descobrir, talvez você teria uma dificuldade de saber o que seria aquela palavra fora do contexto. No nosso português tem muita coisa. Vamos dizer que você encontrou um pedaço de papel antigo, rasgado, e está lá escrito, você encontrou no meio das suas coisas lá muito antigo, e na época do seu bisavô, e você pensa assim, deixa eu ver o que está escrito aqui. Estaria escrito frango. Bom, o que significa frango? Não tem como você ter certeza, porque você não sabe o contexto que aquilo foi escrito, você tem só um pedaço. Então, aquele frango, nossa mente, a primeira coisa que vem, o que é? Uma ave, é isso? Mas se aquele pedaço de papel fosse de um documento não tão antigo, poderia significar um goleiro que deixou a bola passar. De uma forma humilhante. Seria um frango. E de repente também aquilo poderia ser de um livro de receitas. Uma receita ensinando como fazer um frango. Talvez alguém passando para outro. Talvez até uma carta de amor
em que alguém chama o outro de frango. Então, nós não sabemos. Se nós tirarmos texto fora de contexto, você pode atribuir aquela palavra a algo errado que o autor, a pessoa que escreveu, não queria dizer propriamente aquilo que você, à primeira impressão, pode observar. Então, a gente saber o estilo literário dessa carta ou de qualquer outro texto que vamos ler, faz toda a diferença, toda. Agora, saber o que realmente está escrito exige isso. Uma observação no estilo da carta. Outra coisa, antigamente eles colocavam no início da carta, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo e Silvano, sempre que eles vão começar a escrever, por que eles colocam no início da carta? A resposta para isso é porque não tinha cartas como hoje. Eram rolos, né? Não é como nós temos hoje. Então você imagina que se você colocasse como é hoje, como que você faz? Você escreve, no fim da carta você diz quem escreveu aquilo. Você pode dizer, tem no envelope, mas vamos dizer que você encontrasse só a carta e fosse uma carta desse tamanho, em formato de rolo, você teria que desenrolar ela inteirinho para saber quem é o autor. Então, por isso que eles colocavam no início. Por que nós sabemos que é Pedro? A própria carta já diz, né? Ele fala isso. Então, não temos dificuldade com isso. É comumente aceito, ou seja, a maioria das pessoas aceitam. Se não me engano, no século XVIII que vem os liberais aí questionando se era Pedro, por causa da escrita muito perfeita de um grego, o melhor grego que se encontra na Bíblia é da carta de Pedro, né? Mas eles não têm força quanto a esse argumento, não tem força alguma. Nós cremos que foi Pedro e ponto final. Quem é esse Pedro que está escrevendo para nós, que está escrevendo para aqueles que estão dispersos? Quem que está escrevendo essa carta? Nós iniciamos Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto: Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esse Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, é Simão Pedro, aquele mesmo Pedro que andou sobre as águas. Lá em Mateus 14, 28, quando Jesus Cristo anda sobre as águas, né? E ele fala para Jesus, manda ir ter contigo sobre as águas, né? Um ato de fé. E aí, naquele contexto, Jesus Cristo fala, vem, e ele anda sobre as águas. Mas é o Pedro que afundou também, né? Lá em Mateus capítulo 14, quando ele olha a força do vento, ele se assusta e começa a submergir, a palavra de Deus diz, né? Submergir é a palavra. Ele começa a afundar. Então ele grita, salva-me, Senhor! E Jesus Cristo ali, imediatamente, a palavra de Deus diz, estende a mão e tira ele, segura e sustenta ele. E ali dá uma exortação, né? Homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, esse ímpeto de Pedro, essa personalidade dele, também fazia com que ele vivia levando broncas de Jesus ou advertências, né? E a forma de Pedro ser, ele que confessou Jesus quando Jesus perguntou, o que estão dizendo aí? Quem é o Cristo, né? Ou quem sou eu? E uns falam uma coisa, outros falaram outra, e foi Pedro que falou, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso está onde? Em Mateus 16, 16. E é esse Pedro que se destaca nas Escrituras, praticamente mais do que a maioria de todos os outros apóstolos, né?
é esse Pedro que também, ele, apesar dele ter reconhecido a Jesus Cristo, ele também é repreendido por Jesus, né? Por quê? Lá em Marcos 8:32, você vai ver novamente ele sendo repreendido por Jesus. Ele chama Jesus à parte lá e começa, Marcos 8:32 usa o termo reprová-lo. Pedro chama Jesus no canto lá e começa a reprovar ele. Ele está contra o ministério de Jesus. E ali Jesus atribui isso a Satanás. Um texto bem conhecido. Arreda-te de mim, Satanás, porque você cogita as coisas do homem e não de Deus. Nós sabemos que é uma ação de Satanás ali, tentando fazer com que Jesus Cristo desistisse da sua obra de salvar o homem. E ali Pedro, ele foi advertido por Jesus, foi repreendido por Jesus. E o termo que Jesus usa ali é pedra de tropeço. Você está atrapalhando, né? Agora, Pedro também, a forma dele ser desse jeito, e uma das coisas que nós aprendemos é que a nossa personalidade, Deus, ele não tira a nossa personalidade. Você vê que os discípulos têm personalidades diferentes, né? E o que Deus faz? Ele usa a nossa personalidade para a honra e glória dele. Então, ele não vai transformar todos de uma mesma personalidade. Ele nos fez assim diferente. Então, por isso que você vê pregadores que gritam, outros já falam mais manso. O meu estilo é esse mesmo. E eu tenho que pegar isso e usar para a honra e glória de Deus. Você vê pessoas que evangelizam de uma forma dinâmica, outras chegam de uma forma mais tímida, mais chega. E a palavra de Deus, ela mostra que ele faz isso conosco. A igreja é isso. Os discípulos eram diferentes uns dos outros e pensavam diferente. Qual que era o perfil de Mateus? Mateus, ele se arriscava em ficar contra o próprio povo dele, porque ele era cobrador de impostos, não é isso? Só que Deus pega isso e usa para a glória dele. E aquilo que está errado, como João, né? João fala assim, Jesus, certa vez que Jesus estava entrando lá em Samaria, houve um impasse, se ele podia pousar, se ele não podia pousar, e os discípulos ficaram bravos, e João falou, Senhor, quer que eu faça descer fogo do céu e consuma todos? E Jesus falou assim, João, de que espírito sois vós? Esse não é o Espírito de Deus. E você vê esse ímpeto em João, mas ao mesmo tempo, quando ele escreve as suas cartas, ele aprendeu com Jesus Cristo a controlar isso e amar. Ele já, nas cartas dele, você não vê ele pedindo para descer fogo do céu e consumir aqueles que, de alguma forma, estão atrapalhando o progresso da obra de Cristo, mas você vê ele escrevendo palavras como filhinhos. Então, Deus, ele faz isso conosco, né? Ele pega aquilo que nós somos e usa para a honra e glória dele. E Pedro, ele passou por coisas fantásticas, né? Jesus Cristo foi transfigurado diante dele lá em Marcos 9, 2. Então, quem estava sempre perto de Jesus? Pedro, Tiago e João. É interessante essa proximidade, né? Nós vemos que no Velho Testamento, Moisés, Arão, Josué eram os mais próximos, depois os anciãos, depois o povo. E a impressão que se dá é que no dia a dia nós temos isso, pessoas que estão mais próximas de Deus e pessoas que apenas vêm de longe. No Novo Testamento também. Pessoas que estavam próximas de Jesus, os discípulos, dentro dos discípulos ali, entre eles, Pedro, Tiago e João estavam bem mais próximos do que os demais, são destaques. E dos três ainda tinha João que se reclinava no peito de Jesus Cristo, era o mais íntimo de todos. Percebe o grau de intimidade? Enquanto havia pessoas que apenas observavam de longe Jesus Cristo,
havia pessoas que reclinavam no seu peito. E Pedro, ele viu algo que poucos homens viram. Aliás, os três, né, tiveram essa magnífica visão de Cristo transfigurado. E quem se levanta ali dos três é Pedro. Pedro, ele quis fazer tendas. Senhor, o Senhor quer que eu faça uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias? Lá em Mateus 17, você pode ler isso. E em Mateus 17 também é ali que você vê Pedro pagando imposto com uma moeda e que estava dentro de um peixe. Senhor, estão aí cobrando imposto, o que a gente vai fazer? Né? E Jesus falou, vai lá, pesca, né? Pega um peixe, pega o dinheiro que está lá dentro, a moedinha, e paga o seu imposto e o meu. Então, as coisas fantásticas que esse homem participou, de conhecendo Jesus Cristo e vendo a obra do nosso Redentor, mas vendo algo sobrenatural que poucos tiveram. Foi Pedro, em Lucas 5, que estava pescando, não pegava nada, e Jesus Cristo fala para ele, lança a rede. E ele fala, nós não pegamos nada, mas sobre a sua palavra eu lançarei. E Jesus tinha pedido o barco dele emprestado para pregar às multidões, dando um quadro ali de buscar primeiro o reino de Deus e das demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus estava sendo proclamado por Jesus Cristo. Logo ele termina e fala, Pedro, lança a rede. Não, eu já lancei, Senhor, mas tudo bem, sob a sua palavra eu vou lançar. Lançaram e pegaram tanto peixe que quase foi a pique, né? Quase que afundou aquele barco. E aquilo ali, lá em Lucas 5, diz que gerou temor a eles. De ver isso, eles ficaram tão maravilhados que Pedro caiu aos pés de Jesus Cristo e ele entendeu que ele era um pecador, que ele estava diante do Messias. Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. A palavra pescador e pecador é bem próxima, né? E dali ele já não era mais um pescador, ele era um pecador. Pedro o perfil dele, ele era irônico, né? Lembra daquela mulher de fluxo de sangue? Lá em Lucas 8,45, ela toca em Jesus e Jesus, em meia multidão, ele fala, quem me tocou? E qual que é a resposta de Pedro? Quem te tocou? As multidões te apertam e o Senhor pergunta, quem me tocou? Foi Pedro quem falou isso. O jeito dele ser. Ele falava espontâneo e ele era irônico. Ele poderia ter guardado para ele isso, né? Mas ele falou, mas espera aí, tem esse monte de gente aqui, todo mundo está tocando no Mestre. E Jesus Cristo fala, quem me tocou? Quem te tocou, está todo mundo te tocando, basicamente isso, né? Foi Pedro também que toma a iniciativa de perguntar sobre o perdão. Pedro, ele perdoava no máximo 7 vezes. 7 vezes eu perdoo. Então ele já foi lá perguntar para Jesus Cristo quantas vezes deveria perdoar. E é ali que Jesus Cristo ensina 70 vezes 7, né? Quantas vezes for necessário. É Pedro que leva uma bronca de Jesus Cristo novamente quando ele estava dormindo, naquele momento que Jesus orava. Está lá em Marcos 14, 37. É Pedro que protestou quando Jesus estava falando do seu ministério e do que iria acontecer com ele. Ele fala, nunca, nunca te negarei, lá em Marcos 26. No verso 35 ele fala assim, ainda que me seja necessário morrer contigo, de forma nenhuma te negarei. E ali todos os discípulos disseram, yes, nós também. E todos disseram o mesmo. Não, acho que imagino, né? Pedro falando, jamais, Jesus, eu vou te negar. E os outros, então percebi uma liderança dele, os outros foram atrás. Eu também não, né? E no fim, todos, absolutamente todos fugiram. Não só Pedro, todos fugiram. Então é esse Pedro
É o Pedro que era 8 ou 80, né? Quando Jesus começou a lhe dar a lição para eles de humildade, de servidão, e lava os pés dos discípulos e faz aquilo, mostrando que Jesus faz aquilo que ninguém queria fazer, Pedro fala, não, ninguém lava meu pé. Não, de forma nenhuma, nunca, ele usa o termo lá, nunca lavará os meus pés. Aí Jesus fala, bom, Pedro, se eu não posso lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele já foi para 80, ele estava 8, ele foi para 80. Bom, sendo assim, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça, traz a banheira, a ducha, o rio, dá um banho. Então ele era 8 ou 80. Ninguém lava meu pé. Mas agora, se quiser dar um banho, né? Impossível. O Pedro que está escrevendo essa carta, que nós vamos adentrar, ele foi quem decepou a orelha de Malco, lá em João 18. E depois, quando ele nega Jesus, foi um parente desse Malco aqui que reconheceu ele lá. Então, Pedro, ele estava ali em um momento em que Jesus já estava prestes a ser crucificado, em que Jesus estava sendo preso. O momento ali era uma batalha espiritual, tanto que Jesus fala assim, Pedro, guarda a sua espada. Se eu pedir agora, se eu ordenar, 12 legiões de anjos estão ao meu comando. Esse termo é militar. Entende-se, havia uma guerra, uma batalha espiritual ali. 72 mil anjos, Jesus estava dizendo, à disposição dele, né? E em alguns momentos Jesus fala assim, esta é a hora das trevas. Mulheres, não chorem por mim, chore por ti. Se fizeram isso com a madeira verde, o que será da lenha seca? Então, havia um momento ali tenebroso. E Jesus sabia disso. E Pedro queria resolver com a sua espada, né? E novamente Jesus Cristo chama a atenção dele. Guarda a sua espada. E ele já tinha feito mal. Sempre que levamos a mão à espada, já aprendemos isso, para proclamar o reino de Deus à força, as pessoas saem machucadas. E Jesus vai na contramão disso, ele vai lá e cura a orelha de Malco. Então, nesse palco, nesse momento da história, quem está ali? Pedro. É o mesmo Pedro que negou a Jesus. Ele nega Jesus, ele que tinha dito, jamais vou negar. Se possível for, se preciso for, eu vou morrer por ti. Este mesmo Pedro que negou a Jesus e que também chorou amargamente. Foi aos olhos de Pedro que os olhos do nosso mestre se cruzaram no momento que Jesus estava sendo ali esbofeteado pelo sinédrio, né, apanhando ali daqueles que constituíam a liderança judaica, o sinédrio. Naquele momento ali, foi esse Pedro em que Jesus olhou para ele e eu quero entender que foi um olhar não de reprova, mas de compaixão, né? E ele chora amargamente por isso, pela atitude dele. O Pedro que chorou amargamente é o Pedro que escreve o que nós temos em mãos para a gente aprender. E o Pedro que foi restaurado por Jesus, porque ele ficou assim, com aquilo dentro dele, remoendo, e talvez pensou até em abandonar, porque após a ressurreição de Jesus, nós lemos que ele diz, vou pescar. Ele já talvez não fosse mais nem envolver o ministério, né? Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, se tivesse ficado só com as palavras, Pedro seria um pescador até o fim da sua vida. Mas Jesus Cristo, lá em João 21, restaura a alma de Pedro contrita. Então, tudo isso que Pedro foi passando, e depois a palavra de Deus fala que o Espírito Santo os fariam lembrar de todas as coisas, tudo isso serve como base e como experiência, é óbvio agora que nutrida pela palavra de Deus, pelo ministério do Senhor Jesus Cristo, pela experiência de que Pedro passou, parafraseando João, né, o que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram. Então, aquilo que ele passou, agora ele transmite nessa carta aqui, pelo poder de Deus, o poder do Espírito Santo.
Esse é o perfil de Pedro. Um Pedro em que Jesus já estava ressuscitado, aquele texto lá, eu falo que Pedro, ele é xereta, né? É curioso, se você não conhece esse termo xereta, se não é do seu tempo, né? Alguém na igreja eu já ouvi falar pescoçada, né? Eu dei uma pescoçada. Em João capítulo 21, tem um contexto bem conhecido. É no finalzinho de João, né? João está terminando, Jesus Cristo já aqui ressuscitou, aparece para os discípulos. João 21, o verso 18, diz assim: em verdade te digo que quando eras mais moço... Para quem Jesus está falando aqui? Está falando para Pedro, esse Pedro que escreveu a carta que nós vamos estudar. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Então, aqui Jesus Cristo está falando dos últimos dias de Pedro, e é interessante que nós pensamos só em glorificar a Deus com a nossa vida. E aqui os discípulos estão falando, discutindo com que morte eles irão glorificar a Deus. Até a nossa morte glorifica a Deus. A minha oração é que a minha também, quando chegar a minha vez, possa glorificar a Deus. E quando Jesus termina de falar, fala para ele, qual a última palavra de Jesus para Pedro? Segue-me. Ponto final. O verso 20, então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem? O João, né? O qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Então Jesus tinha falado com Pedro: Pedro, olha, vai ser assim. Quando você é novo, você vai para onde você quer. No fim da sua vida, você vai ser preciso que as pessoas te levem onde você não quer. E segue-me. Aí Pedro viu João chegando lá e andando com Jesus. E esse aí? Preocupado com o alheio. E qual foi a resposta de Jesus? Respondeu-lhe Jesus no verso 22, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Esse é o nosso mestre. O que você tem a ver com isso? Quanto a ti, segue-me. Então, essas próprias advertências de Cristo estava tratando a Pedro e nos ensinando aqui. E nós, no decorrer do texto, nós vamos ver, eu fiz de propósito em abrir e ler aqui, né? O que te importa? Segue-me. Vamos voltar à carta, esses dois primeiro versículo aqui, para a gente concluir essa introdução à carta, e a semana que vem nós vamos entrar nas aplicações. 1 Pedro 1 e 2 a gente já leu, mas diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Para quem Pedro está escrevendo? Pedro foi um dos escolhidos de Jesus. Olha que legal. Jesus Cristo ora uma noite inteira e depois ele sai escolhendo os discípulos. Agora, qual foi o critério que Jesus Cristo usou para escolher os discípulos? Só tem um. Confabulou entre ele e o Pai, entre ele e ele mesmo. Toda a sabedoria dele, da forma dele. Mas ele, de alguma forma, escolheu Pedro. Havia tantos milhares na época que ele podia escolher, mas Jesus Cristo escolheu os 12, inclusive a Judas.
E então, quando ele fala aqui aos eleitos de Deus, é um assunto que causa desconforto a muita gente quando fala em eleição, mas não deveria causar nenhum desconforto. Ele está dizendo ao povo de Deus, ao qual Deus separou, Deus escolheu. No Velho Testamento, se você tivesse ali em meio aos hebreus, quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, como você seria chamado? O povo escolhido de Deus. Quem que Deus tirou do Egito? O seu povo escolhido. Foi Deus quem escolheu, foi Deus quem tirou eles lá. Isso não deveria haver problema nenhum. E ali, desde o início, nós estamos vendo já indícios de que isso viria para nós também, para o gentio. Isso deveria nos alegrar, porque chegou a mim e chegou a ti. Mas a nossa natureza tem dificuldade com isso. Por exemplo, eu vou citar Lucas 4, né? Em Lucas 4, num contexto em que Jesus está falando lá com as lideranças da época, né? Lucas 4, deixa eu ver aqui se eu anotei. Sim. Esse é o contexto em que Jesus entra na sinagoga, ele toma o rolo do livro, o livro, né, da lei, ele pega o rolo lá e vai ler, citando Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, a qual me ungiu para curar os enfermos, dar vista aos cegos. E por fim ele fala apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele devolve o rolo e diz: hoje se cumpriu as Escrituras. É esse contexto aqui, né? E as pessoas começam a indagar a Jesus Cristo. E ele fala assim, olha, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra, o verso 24. O verso 25, na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Aqui Jesus está falando, olha, Elias poderia ser enviado para qualquer um de Israel, mas Deus enviou ela para alguém de fora de Israel. E ele dá outro exemplo no verso 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então, nós conhecemos essa história fantástica, né, de Naamã, de ir lá se banhar 7 vezes. O Espírito Santo de Deus, hoje, ao você ouvir esse tipo de coisa, você deveria se alegrar. Nossa, que bom! Então significa que o nosso Deus estendeu a sua benignidade até os gentios? Esse contexto não foi escrito para isso, é uma narrativa. Mas ao analisá-lo, você vê o comportamento do homem quando o próprio Deus, na sua infinita sabedoria, escolhe fazer algo que você não concorda, entende? Que não é ditamente ou para você, especificamente para você. Porque no verso 28, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E aí, nesse contexto, eles pegam e expulsam Jesus da cidade. A cidade era num lugar alto e tentam precipitar ele lá do cume, ou dependendo da versão, do cimo, né? O termo ali usado, do monte. E tentaram e Jesus pega ali e passa por eles e retira-se. Um milagre também, imagino que aconteceu, nós não sabemos como, mas ele se livrou disso. Mas o ponto aqui é que essas pessoas, ao ouvirem que Deus havia escolhido outros para fazer a sua obra, aplicar a sua benignidade, a sua misericórdia, isso trouxe desconforto. E a nós não deveria. Essa palavra não deveria. E aqui eleitos, né?
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Eram povos de diversos lugares. A palavra dispersão aqui, que é diáspora, né? São judeus espalhados por toda parte do mundo. E aqui nesse local em que Pedro fala que eles estavam ali, Capadócia, Bitínia, Ásia. Na verdade, quando a gente estuda um pouco mais, a Ásia é menor, né? E fica ao norte da Ásia e Paulo pregou ao sul, basicamente isso. Mas ele estava pregando a essas pessoas que estavam dispersas. Essa dispersão é consequência de perseguição política, perseguição religiosa. Essa era a situação desses cristãos. Provavelmente eles tiveram que fugir de Jerusalém devido à perseguição. O motivo aqui não é declarado, a Bíblia não declara. O fato é que essa carta é destinada a pessoas que estavam espalhadas em toda aquela região, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? O ponto aqui é que eles não pertenciam a esse lugar. E nós aqui podemos olhar e que isso se aplica a todo cristão. Todo cristão é um peregrino, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque Pedro vai voltar a esse assunto também, lá na frente. Todo cristão é um forasteiro nesse mundo, e um mundo tenebroso, um mundo que ainda está sob o domínio do mal. Nós estamos de passagem por aqui. Todo cristão é um viajante com esperança de voltar para a sua terra, para a sua pátria. Por isso que há um cântico, se eu não me engano, é da Assembleia, da harpa, né? A gente já cantou na igreja algumas vezes, né? Da minha pátria saudade tenho, né? Então nós não somos daqui. E agora, por outro lado também, todo cristão ele é perseguido quando ele leva a verdade ao mundo, no mundo que a mentira domina. Todo cristão ele é um incômodo àqueles que estão próximos. E haja visto que eu iniciei esse estudo aqui dando um respaldo, uma resposta quanto ao que pretendemos fazer e o que oramos no sentido de pandemia, e nós vemos lá que não tem nada falando dos cristãos, deixado de lado, escondido, como se fosse um incômodo, né? Culto religioso. Então todo cristão tem essa perseguição. Eu estava numa conferência uma vez e um pastor falou: olha, o bom seria se tivesse uma perseguição, que isso faria os crentes serem mais fervorosos. E eu olhei para minha esposa e falei: eu não concordo com isso, né? Muito pelo contrário. Eu oro para que Deus tenha misericórdia, para que nós não chegamos a esse ponto de perseguição. Mas a maturidade veio me ensinando, depois de tudo isso, que é o contrário. Que crentes fervorosos é que causam exatamente a perseguição. Se não está havendo perseguição é porque a igreja ela pode estar muito quieta. Mas quando a igreja é fervorosa, quando o reino de Deus avança, ela é incômodo para a sociedade e isso causa perseguição. Então, é o contrário. E já partindo para o fim, o verso 2, nós vamos só meditar nesses 2 versículos para guisa de introdução, né? Efeito de introdução. O verso 2 diz assim: eleitos, novamente ele usa a palavra eleitos aqui, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Então ele fala que ele está escrevendo aos eleitos, e aqui ele fala: esses eleitos são segundo a presciência de Deus, o conhecimento de Deus. É uma eleição que não foi assim, quando a gente quer escolher uma coisa aleatória, né? Quando era criança, unidunite salame mingue, né? É isso, lembra? O sorvete colorido está com você, você é escolhido, né?
Ou então, minha mãe mandou eu. Será que Deus escolheu desse jeito? Ou a florzinha tirando as pétalas lá, né? Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Será que é assim? Então, a nossa dificuldade é porque o fato da gente não conhecer esse nosso Deus e totalmente se entregar a Ele, entender que Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é a sabedoria em pessoa, então basta nós confiar que Ele sabe o que faz. E nós queremos saber de coisas que não nos competem. Por que eu li João 21? João 21, 21 e 22, né? Porque a pergunta de Pedro ali é: e quanto a estes? Então, na escolha, a gente quer fazer igual Pedro. E quanto a estes? E o que Jesus falou? Olha, se eu quiser que ele permaneça até quando eu vier, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então eu uso esse texto para mim mesmo. Quanto à eleição, o que me importa? O que eu tenho a ver com isso? Isso é com Deus. É Ele. A ordem para mim é seguir a Jesus Cristo. E às vezes a nossa especulação é que pode gerar algum desconforto, algum medo. E Pedro sabe disso, tanto que aqui mesmo em 1 Pedro, no verso 10 do capítulo 2, ele fala assim: vós sim que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, espera aí. Pedro conheceu a misericórdia de Deus, escolhido. E termino também citando, se você observou aí no capítulo 1, ele cita a Trindade, né? Eleitos segundo a presciência de Deus, o verso 2, então aqui Deus Pai, em santificação do Espírito e o sangue de Jesus. 3 palavrinhas aqui: presciência de Deus, santificação do Espírito e sangue de Jesus. Eleitos para santificação e obediência. Então, se Deus nos elegeu, nós somos servos, santificados, separados. Não é uma eleição simplesmente para que você saia achando que é mais que as outras pessoas. Não. Ele separou com um propósito, e a santificação nós vamos aprender um pouco mais para frente, Pedro vai falar sobre isso também. O significado é separação, é um povo separado, não fisicamente, mas espiritualmente ou se aplicando moralmente, né? E o que é essa aspersão do sangue de Jesus Cristo aqui? Nós não vemos esse termo no Novo Testamento, aspersão do sangue de Jesus Cristo, nas outras epístolas. De onde Pedro tirou isso? Ele tirou lá de Êxodo 24, do 3 ao 8. Né? O que está acontecendo? Êxodo 20, nós sabemos que é o quê? Êxodo 20 é onde se está a lei, né? Os 10 mandamentos. Deus já havia dado a lei ali. Quando chega no 24, ele vai fazer uma aliança com Deus. Deus vai fazer uma aliança com o povo, é o contrário, né? No capítulo 24 você lê assim: disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, a Nadab e Abiú, os 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Vamos o verso 3. Veio, pois, Moisés, se referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Aqui, o povo, em obediência, em resposta a Deus, ele está falando: olha, em resposta a ti, nós seremos obedientes. No verso 4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel.
E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedecemos. Moisés leu o livro da aliança, o povo falou, respondeu: sim, nós faremos. Então tomou Moisés aquele sangue, o verso 8, e fez o quê? Aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Qual a ligação aqui? Tudo que o Senhor falou, faremos. E qual foi o símbolo dessa aliança? O sangue aspergido sobre o povo. Salvação é sinônimo de obediência. Quando eu confesso a Jesus Cristo como o meu Salvador, eu estou dizendo que eu sou escravo dele, que ele é o meu Senhor, que eu vou obedecer. Toda vez que você chama Jesus de Senhor, você está dizendo isso, você está afirmando a sua obediência. E os verdadeiros discípulos, eles continuam uma vida inteira, sempre obedientes à palavra de Deus, em santificação do Espírito. Alguém pode ser salvo sem confessar a Jesus como Senhor? De forma nenhuma. Romanos 10, 9, o que diz lá? Que se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessar Jesus como o Senhor. Não tem como. Não tem como. Eleitos, segundo a presciência de Deus, conhecimento de Deus, em santificação do Espírito, para obediência e a aspersão de Jesus Cristo, o pacto que nós temos. Agora eu sou servo, agora eu vou obedecer. Como eu faço isso? Com o Espírito Santo, santificando, trabalhando na minha vida em santificação do Espírito Santo. E ele termina dizendo: graça e paz vos sejam multiplicada. E eu também termino dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por mais essa meditação, por esses 2 versículos. Obrigado pela sua palavra. Nos ajude a compreender. Quanto mais próximo estamos de Ti, mais nossas orações são certeiras, nossos comportamentos glorificam o Seu santo nome. Pai, longe de nós toda preguiça, Pai, toda falta de vontade, mas nos dê um desejo, cada dia mais, de aprender de Ti. E principalmente, aplicar. Te agradeço, Papai, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados. À noite estamos aí às 19 horas e a comunhão faz parte do culto sempre e sempre.